Então vamos à questão 04 do ano de 2022 de matemática da ANPEC. Eu sou o professor Oswaldo Schocker. Nessa questão nós vamos trabalhar com funções diferentes, função tipo máximo, mínimo, funções que você não está habituado a trabalhar. Vamos identificar quando uma função é bijetora, tá? Vamos saber quando uma função é contínua num determinado número. Vamos saber quando a função tem derivada num determinado número e vamos também aprender sobre o ponto de inflexão. Além de resolver a questão, você vai aprender muito. Então vamos nessa? Considere as funções f, g, h de R em R, definidas respectivamente por f de x é o máximo entre x e zero ao quadrado. G de x é menos o mínimo entre x e zero ao quadrado. E h de x como sendo f de x menos 1 mais g de x menos 1 entre colchete ao quadrado. Julga as seguintes afirmativas. Afirmativa 0. F de x mais g de menos x igual a x2 para todo x pertencente a R. Aqui eu escrevi novamente as funções. Eu só peguei o resultado de cima e escrevi aqui embaixo. Só para você entender melhor. Quem que é o f do 5, hein? Vai ser quem? O máximo entre 5 e 0. Você tem que resolver aqui dentro do parênteses primeiro. Qual que é o máximo entre 5 e 0? É 5. Elevado a 2, 25. Tudo bem? Agora, quanto que é o f, não? Quanto que é o g? O g do menos 5. Eu peguei 5 e menos 5 para ficar igual a afirmativa 0. X e menos x. Então vai ser menos, olha a fórmula ali, mínimo entre o menos 5 e o 0. Tá? Aqui você trocou o menos 5 e colocou ele aqui também. Qual o menor valor entre menos 5 e 0? É menos 5, né? Aqui está elevado ao quadrado também. Então, aqui dentro do parênteses dá menos 5. Ao quadrado, tem um menos aqui antes só. Então, o resultado aqui é menos 25. Agora, acompanhe comigo aqui. Se eu somar o f do 5 mais o g do menos 5, está dando 25 somado com menos 25, tá? Que dá 0. E aqui em cima ele está falando que dá x2 para todo x. Então, do jeito que está escrito ali, daria 25. Então, a afirmativa é falsa. Tá? Agora eu vou fazer de um outro jeito, mais longo, vai dar o mesmo resultado, mas essa outra maneira vai ajudar nós muito a resolver a 1, a 2, a 3 e a 4. Então não desliga não, você vai gostar, hein? Você vai somar funções geometricamente, é algo bem interessante que nós vamos fazer aqui, tá? Então vamos lá. Vamos escrever a função f de uma outra maneira. Vamos escrever ela como sendo uma função por partes. Então, se o x for positivo ou zero, o maior valor é o x. Então a função, como ela está ao quadrado, a função vai ser x2, né, se x maior ou igual a zero. Agora, se o x for negativo, o maior valor é o zero. Então vai ser zero ao quadrado, que é zero, né? Zero se x for menor que zero. Tá bom? Eu vou fazer o gráfico dessa função aqui, só para você ver qual que é o gráfico da função aqui. x2, você lembra, parábola, né? Uma coisa assim, mas para x maior ou igual a zero. E a função nula é o próprio eixo x. Então aqui está o gráfico da função f. Tudo bem? Agora vamos fazer esse gráfico da função g. Lembrar que g é o menos o mínimo entre x e zero. Aqui está o g.
Então vamos fazer a mesma coisa para o g, tá? Então, se o x for positivo, se o x for positivo, o menor valor vai ser o zero. Então a função vai ser zero, tá? Se x, tá, maior que zero. Agora, se o x for negativo, né? Por exemplo, se o x for menos 5, o menor valor vai ser menos 5. Ao quadrado vai dar 25, mas tem um menos antes. Então, se o x for negativo, o menor valor vai ser menos x2. Se x menor ou igual a zero. Agora, acompanhe comigo aqui. Qual que seria o gráfico da função g? O gráfico da função g, atenção, o gráfico da função g é esse gráfico aqui, ó, perdão, desculpa. O gráfico da função g vai ser isso aqui, ó, 0. Então seria o eixo x aqui, ó. E depois você teria uma parábola com cavidade para baixo. Então esse é o g. Mas do exercício aí, ele está falando, não é do g de x, é do g de menos x. Como é que eu faço o g de menos x, professor? Você vai na fórmula do g e troca o x por menos x, ó. Aonde tem x aqui, você põe menos x. Então a função vai valer 0 se menos x maior que zero. Menos, você trocou o x por menos x. x2 se menos x maior ou igual a zero. Aqui você multiplica aqui por menos 1. Então a função vai valer 0, tá? 0 se, quando você multiplica por menos 1, fica menor que 0 aqui, ó. E aqui vai ficar menos x2, tá? Menos x2, né? Aqui tem um errinho aqui, perdão, vamos corrigir aqui, ó. Aqui é esse aqui menor ou igual a 0. Então, aqui fica se, quando você multiplica por menos 1, fica maior ou igual a 0. Tá? Uma outra maneira de fazer a função g seria o seguinte, trocar esse vermelho passa para cá e essa parábola reflete aqui no eixo y. Então, quanto seria o gráfico da função g? Hein? O gráfico da função g seria isso aqui, ó. Como eu falei, 0 se o x for menor que 0. E depois dá essa parábola aqui, ó. Tá. Agora, presta atenção. Nós vamos fazer o seguinte, cuidado, hein? Vamos fazer o quê? Nós vamos somar a função f com a função g de menos x. Você pode somar isso de duas maneiras. Graficamente, você vai fazer o seguinte, você vai somar essa função f com a última aqui, ó. Essa aqui é a g de menos x, ó. Então você vai somar os gráficos ponto a ponto. Aqui vai dar 0. E essa parábola aqui vai cancelar com essa aqui. Então a função vai dar a função nula. Se você quiser somar algebricamente x maior ou igual a 0, aqui não é x2? X maior ou igual a 0, aqui não é menos x2? Somando para x maior ou igual a 0, dá 0. E se o x for menor que 0, é 0 com 0. Então, você tem uma afirmativa o quê? Falsa. Nós fizemos exercício de 3 maneiras, tá? Fizemos com um número, tá? Fizemos graficamente e fizemos algebricamente. Chegamos à conclusão que a afirmação é falsa, tá? A função h é uma bijeção. A função f nós já fizemos a letra a, que eu pedi para você lembra? E a função g também já fizemos a letra a por partes. A função h foi dada. Então vamos identificar como que é essa função h, que tem um parênteses aqui. Então, quem é essa função h? Então, h vai ser quem? Primeiro nós vamos ver quem que é f de x menos 1. Você vai trocar na função f o x por x menos 1.
Então vai ficar x menos 1 ao quadrado se x menos 1, né, for maior ou igual a zero. E zero se x menos 1 for menor que zero. Então daqui você vai escrever a função f. Quem que a função f é? Você não precisa desenvolver o produto notável não, hein? Ela vai ficar x menos 1 ao quadrado se x maior ou igual a 1. Tá bom? E vai ficar zero se x menor do que 1. Só passei o número para cá. Vamos fazer isso com a função g também. G de x menos 1. Então você vai lá na fórmula da g e troca, tá? Troca o x por x a menos 1. Então vai ficar quem? 0 se x menos 1 for maior ou igual a 0. Maior que 0, perdão. Maior que 0. E você coloca menos x menos 1 ao quadrado se x menos 1 for menor ou igual a 0. Então, a função g dá isso aqui, ó. 0 se g de x menos 1. Desculpa, aqui também é f de x a menos 1. E aqui é g de x a menos 1. Então aqui é f de x menos 1 e aqui é g de x menos 1. 0 se x maior do que 1. E vale menos x menos 1 ao quadrado, tá? Se x menor que 1. Se x menor que 1. Menor ou igual a 1. Tá? Agora, nós vamos escrever a função h. A função h, preste atenção, ela soma a função f com a função g. Tá? Para x maior ou igual, aqui, tanto faz aqui, você poderia, esse zero tanto faz o zero estar aqui ou está aqui. Então, você poderia fazer algo assim, ó, não teria problema nenhum. Tá? Você poderia pôr maior ou igual aqui, tirar esse menor ou igual, poderia fazer isso, não faz diferença não. Então aqui maior ou igual, aqui menor, maior ou igual e menor. Quando eu somo as duas funções, para x maior ou igual a 1, vai ficar x menos 1 ao quadrado. Então, somando as duas funções. Tá? Então, a função h vai ser x menos 1 ao quadrado, ela vai ser, o resultado dela vai ser x menos 1 ao quadrado, tá certo? Mais a função g, que é 0. Então vai dar x menos 1 ao quadrado elevado ao cubo, tá certo? Porque o resultado dela é elevado ao cubo. Então aqui nós temos aqui um elevado ao cubo. Então aqui você poderia colocar aqui, ó, um expoente aqui. Você poderia pôr um expoente aqui, 2 aqui. Com 3, poderia pôr 6. Para se x for maior ou igual a 1. Agora, se x for menor ou igual a 1, atenção, aqui você vai ter uma base negativa. Você vai ter 0 menos x menos 1 ao quadrado, elevado ao cubo. Tá? Então, você vai ter menos, tá? X menos 1. Como está o quadrado elevado ao cubo, dá uma elevada a 6 aqui, ó. Tá? Se x for
menor do que 1. Tá? Bem, aqui, né, você poderia pensar num gráfico disso aqui, que é bem parecido com o gráfico de uma função quadrática que é elevada a 6, tá? Eixo y, eixo x, eixo x, aqui está o 1, tá? Quando a gente coloca aqui, ó, o 1, então aqui, essa função aqui, ó, é elevada a 6, você tem um tipo concavidade para cima, uma coisa assim. Então, depois do 1, né? Então, o gráfico é algo assim, ó. E essa aqui você tem um negativo aqui, né? Concavidade para baixo. Tipo parábola de segundo grau. Se você derivar 2 vezes, você vai ter uma concavidade para baixo. Então, algo assim. Tá? Agora, esse é o gráfico da função h. Agora, eu te pergunto, ele está falando aqui no exercício que h é uma bijeção. Bijeção, uma função é bijetora quando o contradomínio é igual à imagem. O contradomínio dessa função aqui é os reais, ó. Tá? O eixo y, todo y tem um x correspondente. Então, você pode afirmar aqui que h é sobrejetora. Agora, todo y do contradomínio tem um x correspondente. Ó, você pode voltar no gráfico e achar. Ó, qualquer y tem um x correspondente. Ó. Então, todo elemento do contradomínio tem um correspondente no domínio. Tá? E isso faz o caso da função ser sobrejetora. Tá certo. Agora, elementos diferentes, x diferentes, agora voltando. Isso é sobrejetor. Elementos diferentes têm imagens diferentes. Né? Então, não tem elementos diferentes com a mesma imagem. Então, H é injetora. Se H é sobrejetora e injetora, H é, como ele está falando aqui, uma bijeção. Objetora, tá? É uma bijeção. Então, a afirmativa é verdadeira. Tá bom? Bem, afirmativa 2. A função f é contínua em x igual a 0. Nós já fizemos a função f por partes. X ao quadrado se x maior ou igual a 0 e 0 se x menor que 0. E o gráfico também nós já fizemos. Eu falei que isso ia ajudar, hein? Então, quando que uma função é contínua? Tem que verificar 3 coisas, né, no número. Você tem que primeiro encontrar o f do zero. O f do zero é substituir o x por zero na função, usando a primeira fórmula aqui. Ó. F do zero é 0 ao quadrado, que dá 0. Agora, nós vamos calcular o limite dessa função quando o x tende a 0. Né? Se for o limite lateral pela direita, você tem que substituir o x por 0 aqui, dá 0. Se for pela esquerda, substitui o x por 0 e dá 0. Tanto faz pela direita ou pela esquerda, a função está indo para 0, então o limite é 0. Agora, observe que o limite é igual ao valor da função quando o x tende a 0. Todos os dois dão 0. Tá? Então, verificou valor da função, verificou o limite, os dois são iguais, a função é contínua em x igual a 0. Então, a afirmativa é o quê? Verdadeira, beleza? Bem, afirmativa 4. A função g não é derivável em x igual a 0. Bem, se poderia pensar nessa questão de 2 maneiras. Geometricamente, se você fosse traçando as retas tangentes aqui, antes do zero, tá? As retas tangentes, aqui antes do zero à esquerda, a reta tangente, o limite dela é uma reta horizontal.
E pela direita também a reta tangente horizontal. Então, essa reta tangente teria uma reta tangente no zero. Então, a função teria derivada no zero. Tá? Ela não teria derivada se fosse algo assim, ó. Se tem uma função assim, depois ela faz tipo um bico assim, ó. Tá? Uma coisa, ela quebra, né? Ela tem um gráfico assim. Por exemplo, aqui é uma parábola, depois é uma reta. Muda o coeficiente angular. Desse jeito ela não teria derivada no zero, né? Então essa função tem derivada no zero. Agora vamos te mostrar de uma outra maneira. Tá? Vamos calcular, por exemplo, a derivada à direita no zero. Não seria o g' de zero mais. Então, à direita do zero, você vai usar a fórmula de cima. A função é zero. Função nula. Então, a derivada é zero. Agora, vamos usar a derivada à esquerda do zero. Seria o g' de zero menos. Tá? Então, a função derivada aqui é menos 2x. Só que você tem que pôr x é igual a zero. Então, a derivada aqui vai dar zero. Então, como tem derivada à esquerda e derivada à direita, você pode falar que a função g tem derivada no zero. E ela vale zero. Tá? E ele falou que não é derivável. Tem derivada, ele falou que não é derivável. Ele falou uma afirmativa o quê? Falsa. Tá? A função h possui um ponto de inflexão em x igual a menos 1. Olha, nós já fizemos a função h por partes. Volta aí no vídeo que você vai ver. Fizemos também, em questões nesse vídeo, também o gráfico da função h. Tá bom? O gráfico dela, quando x é menos 1, x é menos 1 é por aqui, ó. Ele não muda de concavidade, tá? O gráfico não muda de concavidade quando x é igual a menos 1, tá? Ele muda de concavidade quando ele passa de côncavo para baixo para côncavo para cima, ou vice-versa. Essa mudança de concavidade é aqui no x igual a 1. O gráfico antes é côncavo para baixo e depois côncavo para cima. Tá? Então dá para você ver claramente aqui, ó, né? Para o gráfico mudar de concavidade, a derivada segunda teria que mudar de sinal. Tá? Então, se você achar a derivada segunda aqui, ó, teria que dar zero, teria que mudar de sinal de positiva para negativa ou de negativa para positiva. Então, se você achar a derivada segunda dessa função aqui, por exemplo, no menos 1, tá? Então, você tem que usar a fórmula de baixo. Então, qual que seria f duas linhas de x aqui? Vamos primeiro fazer f' de x aqui, só para você ver. Tá? F' de x aqui, para x igual a menos 1, tá? Vamos fazer a derivada, né, da função. Dessa aqui, ó, nessa aqui. Então, como que seria a derivada? Menos 6, tá bom? Vezes x a menos 1 elevado a 5, né? Vezes a derivada de x a menos 1, que é 1, pela regra da cadeia. Então, qual que é a derivada segunda aqui? Seria menos 30 vezes x a menos 1 elevado à quarta. Se você calcular a derivada dessa função aqui no menos 1, tá? Quando você põe menos 1 aqui, ó, vai dar um valor, né? Esse aqui vai dar um valor negativo, tá? Ela não muda de concavidade no menos 1. Mudaria no 1. Então, você não tem um ponto de inflexão no x igual a menos 1. Então, a afirmativa é falsa. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!